Dia, boa tarde, boa noite. Esqueci de colocar o microfone aqui. Aí. Bora lá pro nosso dia 32, minha gente, de 40 dias, que bela peregrinação, hein? Live todo dia. Está no dia 32, falando de uma vida com propósito, estudando esse livro. Hoje a gente vai ver como que a gente usa esta forma que nós conhecemos, né? Agora, a gente conheceu o acrônimo FORMA. Estou disparando meus aviõezinhos aqui. O tema da nossa live de hoje é a prosperidade está na autenticidade. Muito bom. Bora lá. Vou fazer aqui um pequeno review do que é forma, né? Espera aí que meu bloquinho ficou ali. Aqui. O que é que ele está trazendo, né, aqui sobre forma? Olha, esse filtro me deu até um blush aqui. O acrônimo FORMA tem significados, né? Ele diz que a gente precisa, no primeiro dia 30 e dia 31, a gente entende qual é a nossa forma. O F é a formação espiritual, quando ele fala dos dons e talentos que você tem naturalmente, aqueles seus traços de personalidade, as suas habilidades ancestrais. Eu trouxe, inclusive, uma pincelada do conceito, né, das habilidades de cada traço de caráter. O O significa opção do coração, que é quando a gente respeita o nosso compasso emocional, aquilo que nós temos dentro de nós como mais primal, como mais valoroso para nós dentro da nossa personalidade. E aqui ele fala também sobre a racionalidade, sobre alguns traços que são mais emotivos, algumas pessoas são mais introspectivas, outras mais introvertidas, outras extrovertidas, e assim vai. Ele vai falando um pouco das personalidades, e ele fala que quando a gente tem uma opção de coração, a gente tem muito entusiasmo naquilo que a gente faz. E eu trouxe para vocês um conceito de entusiasmado, que é aquele que é possuído pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Criador. Então, quando você une a formação espiritual, as suas habilidades, né, naturais, ancestrais, alinhado com aquilo que você faz como uma opção do coração, você vai ter muito mais constância, persistência, eficiência naquilo que você faz. Justamente porque você vai estar entusiasmado com aquilo, você tem uma razão, um motivo para fazer algo, tá? Aí ele trouxe o R, né, do forma, os recursos pessoais, e ele traz aqui 4 formas da gente preservar e encontrar esses recursos. E o primeiro é honrar teu pai e tua mãe, eu que estou traduzindo e resumindo isso, né? Terá dias longos sobre a terra. Servir tem mais força do que ser importante. Contribuir é o transbordo daquilo que te sobra. E o quarto ponto, estabeleça a meta de ser construtor do reino, que ele fala que isso ele vai trabalhar no capítulo 34, daqui 2 dias. O M, que é o modo de ser, você é filha única e amada do Criador. O A, ele traz um exercício bem interessante das 6 linhas do tempo, familiar, educacional, vocacional, espiritual, ministerial e dolorosa. Na imersão que eu fiz sobre desbloqueio das sementes da prosperidade, que é da mentalidade de prosperidade, porque tudo começa na cabeça, a nossa potência criadora, né? Lá eu fiz também exercícios da linha do tempo que traz outros olhares, mas que também é muito poderoso. Então, eu tenho certeza, por exemplo, a Lena que veio comigo no ao vivo, né?
Se ela pega mais essas 6 linhas aqui, com tudo aquilo que ela já fez no workshop, assim, não tem como a gente não ser quem a gente nasceu para ser. Porque esses exercícios da linha do tempo, elas são muito poderosas mesmo. Bom, beleza. Então, isso foi o que a gente viu dia 30 e dia 31. A gente descobriu o que é o acrônimo forma, como dar manutenção nessas formas, como descobrir essas formas, como desbravar esses caminhos de resgatar. Tudo isso aqui diz respeito a resgatar a sua individualidade, a resgatar aquilo que você genuinamente é, a resgatar, na realidade, o que Jung traz como individuação, aquilo que te torna único, tá? Não existe outra pessoa como você. Aquele momento que você, desde o momento da sua concepção, você não tem outro igual, não tem outro ambiente, não tem outro pai, outra mãe, não existe outro igual a você. Inclusive, ele traz aqui nesse livro que quando Deus te criou, ele quebrou a forma, né? E é bem real. Então, isto é o movimento do dia 30 e dia 31. O que ele traz hoje? Como que a gente usa a nossa forma? Quando a gente... Olha só, muito louco, né? Ele traz, inclusive, o ponto número 1 dele é o descobrir. Descobrir a sua forma, como que você precisa ser no mundo. E é curioso, né, ele trazer isso, porque é um livro de um contexto religioso, a gente já sabe. E um dos P's da castração são os padres, pastores e líderes religiosos. A religião por si só, ela é normalmente, principalmente os cristãos, né? Eles são uma religião que condiciona a salvação através de uma doutrina do medo. Então aqui, quando ele traz o primeiro ponto de hoje, bem-vinda, Gi, bom dia! Tá preparada? Quer entrar ao vivo comigo hoje? Vou passar aqui rapidamente pelos pontos. Já fiz um review do dia 30, dia 31 e dia 32. Eu vou passar aqui rapidão pelos pontos. Para a gente poder, se quiser entrar ao vivo, tamo junto. Bom, então o ponto número 1, ele ensina, o dia 32, ele fala sobre como usar aquilo que Deus te deu, usar a forma, aquilo que você é. E aí eu coloquei o título nessa live de a prosperidade está justamente na autenticidade, de você saber quem você é e fazer diferença no mundo que te cerca a partir da sua autenticidade. E aí o primeiro ponto, ele fala sobre descobrir quem você é, justamente porque a gente precisa descobrir isso mesmo na idade adulta avançada, porque nós passamos pelos 4 P's da castração e a gente foi encobrindo aquilo que somos de verdade. A gente foi se adaptando, se adequando. Hoje ela tá de pijama. A gente foi se adequando, se adaptando para caber nos ambientes onde a gente estava inserido. Então, esse movimento, primeiro ponto do descobrir, é porque a gente precisa ir saindo e quebrando essas molduras que foram colocando em nós. Em cada uma dessas esferas, dos pais e parentes, dos padres, pastores e líderes religiosos, dos professores e da pátria. A gente tem esse movimento castrador. Então, o primeiro ponto que ele traz é descobrir quem você é. Descobrir a sua autenticidade. Inclusive, ele traz um provérbio dinamarquês no livro, eu deixei marcado aqui, né? Ó, eu achei demais. O que você é constituído, o que você é, constitui o presente de Deus para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. Vou repetir. O que você é constitui o presente de Deus para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. Olha para isso, não tem nada a ver com o outro. É o que você faz com você mesmo que é um presente, é uma oferta para Deus.
Então, esse ponto aqui eu trouxe algo que eu chamo de termômetro do bem-querer. O que é o termômetro do bem-querer? Você vai imaginar o seguinte, você vai pegar as 5 funções que você desempenha, você vai colocar num papel. Então, vamos imaginar que seria algo mais ou menos assim, ó. Peraí. As 5 funções. Então, aqui está o eu, o esposa, o mãe, o trabalho e a origem, a família de origem, certo? Aqui estão as funções. O que você vai fazer aqui? Você vai, e esse exercício, ele é fundamental para a gente que tem autocrítica, autojulgamento, a gente se sente insuficiente, incapaz, impotente, todos os is, as insuficiências, todas as sementes da insuficiência, elas geram fruto, na realidade, a insuficiência ela é um fruto, mas elas são sementes da comparação, do constrangimento e da competição. Tudo que a gente viveu ali do 0 até os 14, perto dos 20 ali, dos 3 primeiros setênios, digamos assim, sabe? A gente viveu muito esse movimento de comparação, competição e constrangimento. Do 0 ao 7, a gente vive muito constrangimento. Do 7 aos 14, a gente vive muito a comparação. E dos 14 aos 21, a competição. Então, a gente é estimulada pelo ambiente a fazer isso. Só que, pensa comigo, quanto mais a gente se compara, mais a gente se diminui. Porque se a gente se compara é porque a gente não se sente suficiente. Então, essas sementes, os frutos da insuficiência, esse exercício, por isso que eu chamo ele de termômetro do bem-querer, ele não pode ser feito só por você. E ele, inclusive, dá orientação aqui nesse livro sobre isso. Mas eu vou te dar um exercício prático para você colocar a mão na massa e poder diminuir a autoexigência e assumir a real identidade que você tem e a sua autenticidade, tá? Então, você vai colocar aqui o guarda-chuva das funções. Aqui está os 5 papéis que você desempenha, beleza? O que você vai fazer? Você vai listar, pelo menos, hein, abençoada, pelo menos 5 qualidades, adjetivos, nada de julgamento, de apontamento. Não, adjetivos que te qualificam, de qualidade. Adjetivos que te colocam para cima. Você vai colocar ali traços da sua personalidade, seus adjetivos que você mais gosta em você. São 5 em cada uma das funções. Então, eu comigo mesma, como que eu olho para... Gente, esse exercício é super desafiador. Como que eu olho para mim mesma, como eu me vejo. Eu, por exemplo, gosto das minhas curvas. Apesar de eu ser mais gordinha, mais cheinha, eu gosto do meu corpo proporcional, as curvas que ele tem na minha cintura, na minha perna. Eu tenho muitas curvas e eu gosto das minhas curvas. Então, eu uso roupa que evidenciam minhas curvas. Eu gosto de ser comunicativa, eu gosto de ser espontânea. Isso são coisas que eu admiro em mim. Quando eu tô falando com as pessoas, eu olho no olho delas. Então, isso sou eu. Eu como esposa, aí eu coloco lá os adjetivos. Eu como esposa, eu como mãe, eu no meu trabalho e eu com a família de origem. Você vai pensar aí em 5, vamos falar de 3 a 5 adjetivos para cada uma das funções. Aí eu vou te dizer que você vai ter dificuldade para colocar. O que você vai fazer? Você vai pedir para pelo menos, umas 2 ou 3 pessoas para te contar como ela te vê como mãe, como ela te vê como esposa, como ela te vê quando ela cuidando de você mesma. Você vai perguntar para essas... E tem pessoas, quando eu fiz esse exercício a primeira vez lá em 2017, 2018 acho que foi que eu fiz, eu peguei um grupo de pessoas que transitou comigo na minha infância, que me conheceu quando solteira, que transitou comigo no primeiro casamento, que transitou comigo
quando eu ia com as minhas filhas na natação, na competição de não sei o quê, que eu estava sempre presente na escola. A escola onde eu trabalhei, eu peguei pessoas para falar, eu fui mesclando núcleos que eu frequentei, a comunidade que eu frequentei, para perguntar para elas as qualidades que elas viam em mim, em cada uma. E tinha gente que falou, olha, eu não sei como você é como mãe, que eu te conheço aqui desse ambiente que você nunca está com suas filhas, mas aqui nesse ambiente eu te conheço como zeladora do seu corpo, tipo lá na academia que eu ia. Então, você vai fazer esse exercício e vai colocar aqui o que você acha de si mesma e o que o outro diz sobre você. Isso aqui, ó. O que você acha e o que o outro fala de você. Você vai colocar aqui. Eu coloquei isso numa planilha no Excel e aí eu vou te contar por que eu dei o nome dessa ferramenta de termômetro do bem-querer. Porque exatamente essa ferramenta. E agora, Gi? Agora ouve? Aonde parou? Agora você ouve? Agora ok. Onde parou, Gi? Você ouviu eu falando do... Adorei o nome. Termômetro do bem-querer. No nome, tá bom. Então, esse termômetro do bem-querer é ele que vai te fazer olhar para quando você se sentir impostora, quando você se sentir insuficiente, quando você se sentir incompleta, quando você se sentir incompetente. Você vai olhar para esse arquivo, para esse documento. Eu coloquei ele numa planilha do Google. Tá lá. As funções e o que cada uma das pessoas me falaram, eu coloquei lá. O que eu acho de mim mesma, eu coloquei lá. É uma ferramenta que resgata a sua autoestima. É como você olhar no espelho a partir do reflexo do que o outro vê em você. Porque nós, diante do espelho, a gente é muito autojulgadora, muito autocrítica. Então, o que você vai fazer? Esse exercício do bem-querer, essa é a primeira etapa. O que você faz depois? O plus. Se você se percebe em vícios em alguma das suas funções, você vai colocar um prazo para esse vício acabar. Então, eu vou dar um exemplo disso. Tudo isso que eu tô falando é sobre autenticidade. É sobre você descobrir quem você genuinamente é. A gente tá no ponto 1. Porque você vai usar a sua forma, que a gente viu lá, o acrônimo forma, a partir da sua autenticidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui como mãe. Até peguei aqui um dos exercícios que eu fiz, que tá aqui, ó. Eu como mãe. Cadê? Mãe. Eu olhava para uma meta de ser uma mãe amorosa. E eu era uma mãe controladora. Eu falava, qual é o oposto de ser controladora? Porque eu só me via como controladora e eu queria ser amorosa. Aí eu coloquei aqui, ó, uma meta de curto prazo. Esperar o pedido e avaliar a real necessidade da minha filha. Em vez de eu ficar me impondo para ela, para atender as necessidades dela, esperar ela pedir para ver se ela tinha mesmo a real necessidade da minha ajuda. Eu era muito controladora. Então eu comecei a mudar da postura controladora para eu abrir mão do controle, daquilo que está na alçada dela fazer, o que ela de verdade precisa de mim. Então quando você não consegue, vou dar um exemplo, por que eu era tão controladora? Isso tinha a ver com as dores que eu vivi lá
no meu passado. Então, na tarefa de ontem, que ele mesmo propõe no livro, de você fazer a linha do tempo familiar. Aí, quando eu olhava para minha mãe, eu falava, eu vou ser uma mãe diferente da minha. A minha mãe me largava muito, tipo, eu era rueira, meu pai que mais estava atrás de mim e tal. Só que eu sentia falta da minha mãe. Eu sentia saudade da minha mãe. Quando eu tive minhas filhas, eu falei, eu vou ser o oposto da minha mãe. Então, em vez de eu largar as meninas demais, eu controlei demais. Só que é um movimento de arrogância, porque eu tava me comparando com a minha mãe. A comparação nos leva para uma diminuição ou para uma arrogância. São dois caminhos. Então, o que eu fiz? Eu parei de me comparar com a minha mãe. Quem eu quero ser como mãe? Qual é a minha autenticidade como mãe? Eu quero ser uma mãe amorosa, mas para isso eu preciso dar espaço, à liberdade, à autonomia para elas fazerem o que elas dão conta. Eu estou disponível para ajudar se elas pedirem ajuda. Então esse vai ser o olhar de ajuste que você vai fazer dentro das funções, para você ir descobrindo a sua autenticidade, real identidade. Pegou aqui? Só esse ponto, minha gente, vou falar. Podia encerrar a live agora. Tô com a minha garganta esquisita hoje. Vamos pro ponto 2. Então, esse é um exercício fenomenal que chama termômetro do bem-querer, que vai te ajudar a não deixar a peteca cair, tá? Ponto 2. O caminho se faz caminhando. Eu coloquei esse título no ponto 2, porque ele fala aqui sobre... Nossa, gente, hoje tá, hein? Ele fala aqui de você avaliar os seus dons e suas habilidades. E aí ele fala de você ir experimentando diferentes coisas na vida. Então o caminho se faz caminhando. Quando a pessoa tem noção dos seus traços de caráter, como eu mencionei aqui alguns deles, né? A Gi tem o gráfico dela, tal. O que você faz? Você vai experimentar. Se eu mesclo, sei lá, vou dar um exemplo aqui meu, né? O poder de saber dos traços de caráter aqui nesse ponto é que assim, a gente não pode olhar, isso é um erro muito comum que eu percebo em analistas, tá? E eu não tô julgando meus colegas não, é só um erro comum. Eu trabalhei, já fiz, né, já prestei serviço pro Corpo Explica, que foi a minha escola, e eu atendi muita gente lá. E um dos erros mais comuns que a gente tinha lá dentro da própria escola eram analistas formados que só colocavam em evidência o traço de maior percentual. Tipo, eu sou oral rígida, tenho 25% de rígida, 30% de oral. Só que essa não é a minha principal combinação. Porque a gente tem que olhar para outras combinações. Então, quando eu olho para a minha criatividade, para o meu poder sensitivo, para o meu poder criativo, aquele traço que imagina coisas é o esquizoide, é o criativo. Aquele traço que traz essa imaginação para a sensação do corpo, o que eu vou sentir se isso acontecer, que também faz parte da criatividade, é o oral. Então, meu poder de criar novas coisas é a soma do oral com o esquizoide. A gente experimenta novas coisas a partir desta criatividade mais aguçada. Quando eu olho para esses dois traços, eu tenho 47%. Então, eu não sou só rígida com oral. Eu tenho muito mais, eu tenho muito perto da rígida com oral a minha criatividade aguçada. Entende? Então, quando eu olho para as outras combinações, eu tenho muito mais potência de explorar novas coisas. Como que eu descobri que eu tinha capacidade e habilidade natural para poder estar diante de pessoas? Quando eu olho para a soma do meu oral, psicopata e rígida. São os traços que querem estar no centro das atenções, cada um por uma razão diferente, mas é a soma de quem gosta de estar em evidência. Entende?
Vai pegando aqui, Gi, você que tem seus traços aí bem demarcados. A minha necessidade de segurança não é só do masoquista. A soma de rígida, oral e masoquista traz uma necessidade muito maior de segurança, só que cada um por uma necessidade diferente. A questão é essa. Quando a gente tem clareza dos nossos traços, a gente sabe por que, ó, por exemplo, ó, eu trouxe aqui, ó, meu esquizoide é 13% e minha oral é 30%, eu tenho 43% de criatividade. Quando eu olho para o psicopata, 15, 25 de rígida, dá 40, mais 30 de oral, 70% de necessidade está no meio das pessoas. Cada um por uma razão diferente. Entende? E aí, quando eu olho para oral 30, 25 da rígida e 17 do masoquista, que dá aqui 55, 72% de necessidade de segurança. Minha gente, é muita necessidade de segurança. Cada um por uma razão diferente. A rígida, ela quer se sentir segura para não ser trocada. Masoquista quer se sentir seguro para não fazer merda. A oral quer se sentir segura para não ser abandonada. Então ela acha que dependendo do que ela fala, aconteceu isso aqui no meu casamento. Fiz um alinhamento com o Marcel e eu falei algo que tava assim, que algo que era intolerável para mim. Eu falei, isso eu não tolero. E aí eu falei, comuniquei algo que era essencial para mim. Ele ficou uma semana refletindo, pensando, então acho que não é pra gente estar junto. Eu senti a dor da minha oral. Eu falei algo que me incomoda e eu vou ser abandonada. Se liga. Então aqui, nesse ponto, minha gente, o caminho se faz caminhando é que a gente vai aprendendo a desenvolver essa musculatura. A musculatura de se posicionar, a musculatura de comunicar nossos incômodos. Tudo porque nós vivemos as castrações lá dos 4 P's. A gente foi encobrindo. Lembra? Acho que eu contei lá no comecinho da nossa série quais são os 3 movimentos que nós aprendemos a fazer com as nossas emoções, com as nossas necessidades. A gente aprendeu a justificar, anular ou projetar. Então, Luana, uma oral, normalmente aprende a anular. Para que eu vou falar se eu corro risco de ser abandonado? Então, eu anulo. Eu engulo o choro. A rígida, para que eu vou fazer se eu não vou ganhar o troféu? Se ela não tem clareza do que ela vai ganhar ali na reta final, ela nem vai, ela nem se mexe. Agora, se você for extremamente comparada, você se sente pequena o tempo inteiro. Nunca é bom o suficiente. Nós vivemos uma geração de que quem fez o seu melhor não fez mais do que obrigação. Entende? A Giovana dando risada. Só virando a ficha. Então, esse é um movimento que o caminho se faz caminhando. A gente vai descobrir quem somos. Aqui ele trouxe exercícios muito poderosos. Eu te dei outro mais poderoso, que não é mais poderoso, né? Que é tão poderoso quanto, mas a gente consegue ir descobrindo a nossa real identidade, desvendando a nossa... Gente, sem som de novo. Peraí, Gi, peraí. É hoje essa live, hein? É hoje. Sem som, voltou. Eu vou colocar o outro. Deixa eu ver. Pra acabar. E aí, Gi? Voltou? Voltou. Voltou de novo? Vê aí, eu coloquei outro microfone agora. Peguei um que estava carregado, aparentemente carregado. Conta aqui pra mim se voltou. Será que não é para vocês descobrirem a sua real autenticidade? Uau, agora tá forte. Agora eu coloquei outro microfone. Bora lá então. Eu não vou desistir de terminar essa live, porque tá desde o começo dando BO, né? É para ser.
É para vocês descobrirem a sua real identidade, a autenticidade, que a prosperidade está escondida atrás dela. Entende? Bora. Terceiro ponto. Extrai as lições das suas experiências. Ele traz isso, né, no livro. E aí, como que a gente traz extrai as lições das suas experiências? Fazendo os exercícios da linha do tempo. Vou ensinar vocês aqui como que se faz esse exercício. Não vou me aprofundar em cada um deles, tá? Vou dar o escopo, vou dar o modelo e vocês façam aí. O exercício da linha do tempo, ele se faz assim, ó. Você vai responder uma pergunta muito difícil, mas que na real nem é tão difícil assim. Vou desenhar aqui. Ó, vocês lembram desse desenho? Aqui tá você no momento presente, aqui é o seu passado, certo? Aqui é a sua intenção, a intenção tá lá no futuro, é o que você quer viver. Aqui tem que estar a sua atenção no momento agora, no momento presente, no eterno agora. Isso a gente viu, certo? O que você vai fazer? Como que se faz no exercício da linha do tempo? Você vai responder aqui para essa... o filtro, ele faz o batom na... Você vai responder aqui... Se dependesse de você, com quantos anos você gostaria de morrer? Se dependesse de você, com quantos anos você quer morrer? Você coloca lá no final, tá ligado, né? Com quantos anos se dependesse de você, com quantos anos você morreria? Eu coloquei no exercício da linha do tempo, a primeira vez que eu fiz, 90 anos. Eu quero viver até os 90 anos. Então, se dependesse de mim, eu vou viver até os 90. Beleza. Aí você vai colocar a idade que você tem agora. Tipo eu, 44. Então, eu quero viver até os 90. Fica assim, ó. Até os 100 a gente colocou. Então, a gente vai colocar aqui 100. Você tem hoje, eu fiz um papel pequeno aqui, né? O bonequinho podia estar mais aqui. 44. Como que é o exercício da linha do tempo? É você olhar dos 44 para trás, quais foram os principais eventos da sua vida que te trouxeram ao... Aliás, todos os eventos trazem aprendizado. Mas quais são os que mais marcou a sua história? Então, quando ele propõe lá, por exemplo, linha do tempo da familiar, você vai olhar para dentro da sua família, para sua família de origem, quais foram as situações que mais marcou a sua história, que você tem essa lembrança. Você vai olhar para aquele fato, então você na linha do tempo, vou até refazer aqui para você se ligar aqui. Desculpa que eu errei essa representação. É ao contrário. Então, agita aqui, ó. Agir, certo? Aí vai vir para cá, ó. Na linha do tempo, aqui é o passado e aqui é o futuro. Tem muito passado para pouco presente normalmente. Então, você vai vir aqui na linha familiar. O que aconteceu aqui? Tipo, eu lá com meu pai aos 15 anos. Foi me buscar no hospital e fala para mim, ó, você é menor de idade, eu tenho responsabilidade com você. Esta que você tá levando no braço é sua filha, é sua responsabilidade. Aquilo marcou demais a minha vida. Então, aqui, 15 anos, vai marcar a sua idade. 15 anos, com meu pai, filho, você vai marcar lá os eventos, principais pontos do evento. Aí, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi a ter determinação. Bom, eu já sei que tem fralda para comprar, que tem criança necessitada, que vai crescer, que vai precisar de roupa, vai precisar de escola, vai... Tá, o que eu sei que fazer? Não sei fazer nada. Aí é isso que minha mãe um dia fala, faz aquilo que você sabe fazer de melhor. Na real, não foi nem bem assim, né? Minha mãe ia receber uma amiga em casa e a amiga da minha mãe falou, eu quero comer aquele bolo que só a Luana sabe fazer. Aí eu falei, ué, qual bolo? Porque eu só sabia fazer 2 bolos de chocolate e cenoura. A minha mãe responde, faz o que você sabe fazer de melhor. Ali virou a chave que eu falei, peraí, olha só, o que eu sei fazer de melhor? Bolo de cenoura e de chocolate com cobertura é o que eu vou vender para comprar fralda. Aí vou eu e falo pro meu pai,
eu já sei o que eu vou fazer. Quero fazer bolo para vender na escola para comprar as fraldas. Aí ele faz o que comigo? Ele vai lá na vendinha, onde ele tinha uma mercearia, tinha conta lá, caderneta, tal. Fala para Branca, Branca, abre uma folha aí para Luana e tudo que ela pegar, você daqui um mês, se ela não te pagar, você me cobra, mas você nunca mais vende nada para ela, porque tudo que ela pegar é para sustentar a filha dela. Ela vai fazer bolo para fazer o sustento da filha dela. Então ela tem que te pagar. Aí ele falou para mim, ó, você tem que pagar a Branca. Eu tava com ele na frente dele. Eu me senti muito constrangida. Mas eu senti aquela potência. Tipo, meu pai, por mais que ele era meio rude em alguns aspectos, ele me empurrou muito pra vida. Tipo assim, filho, vai fazer o que você tem que fazer, entendeu? Muitas vezes eu reclamava de alguma coisa em casa, ele apontava pra porta e falava, ó, da porta pra fora tem mais e melhor, vai buscar. Então ele foi muito um pai que empurrou pra vida. Só que ao longo de muito tempo, eu ressenti essa história, que eu queria ser acolhida. Aí o que eu fiz? Eu olho para essa história e vejo que sim, eu queria o acolhimento, eu queria o colo, queria o aconchego. Só que hoje eu sou a adulta responsável para atender essa minha necessidade. Ou eu posso pedir para o Marcel, falar, amor, preciso de um colinho hoje. Mas a determinação é a lição que eu trago dessa história. É assim que se faz um exercício da linha do tempo. Então você olha para cada ponto, ele sugere aqui 6 linhas do tempo. Como que se faz? Exatamente da mesma forma. Quais experiências você viveu na comunidade? Quais experiências você viveu no âmbito escolar? Ele coloca aqui. Quais experiências você viveu no âmbito dos espirituais? Ele traz aqui 6 linhas do tempo. No workshop, eu trabalhei o workshop de linha financeira, linha ancestral de habilidades, eu trabalhei outras linhas do tempo, porque eu entendi que lá naqueles exercícios a gente traz as sementes da prosperidade, desbloqueia. Mas é assim que se faz uma linha do tempo. Então você coloca a idade do futuro que você pretende, é que se dependesse de você, você poderia morrer, a sua idade atual, e aí a idade que você viveu aquelas experiências. Aí, para que isso serve? Porque você vai cair nos buracos ali na frente. Só que você resgata aquela força daquela experiência. E você vai observar uma coisa. Pega aqui a Gi, principalmente, que é numeróloga. A cada marco da sua história, você pode olhar que tem um tempo mais ou menos ali que ele se repete. E aí, por que isso é legal? Gente, esse exercício ele é surreal, assim, olha, já dei 2 exercícios aqui que vale muito ouro para vocês. Esse exercício, quando você tem a cronologia dos seus buracos e o que você aprendeu com ele, você consegue olhar para a previsibilidade. Você consegue olhar que dali X tempo você pode antenar o seu radar, que eu chamo radar da cilada. Você pode ativar o radar da cilada que em X tempo vai acontecer algo semelhante, só que você já vai estar preparado e vai ter uma nova lição para aprender rápido. Você não fica mais patinando naquilo. Esse exercício da linha do tempo já salvou vidas, tá? Olha lá, os ciclos são de 9 em 9 anos. E ainda dentro desses 9 anos, normalmente tem algum buraco, alguma fenda, que eu chamo janela de aprendizado. A Lídia chegando, coisa rica. Olha, 2 exercícios surreal que eu trouxe aqui hoje para vocês, hein? Bom, beleza. Ô, Lídia, deixa eu já avisar que a Lídia chegou, né? Vamos ver se todo mundo estiver disponível. Amanhã, 19 horas, vai ter uma masterclass sobre planejamento. E principalmente para quem é artesã, para quem empreende usando as próprias mãos, tal, eu vou falar de como planejar o ano nas datas sazonais. 13º, eu falo que é 13º do empreendedor, né? Porque é possível a gente fazer um movimento em cada sazonalidade, cada data comemorativa, tá? Então estejam presentes, quem tiver afim, vai ser no Zoom, vem para o grupo VIP do WhatsApp para receber o link lá, tá?
Então, a gente viu aqui o ponto 3, extrai as lições das suas experiências, e dei esse exercício lindo de viver da linha do tempo. Eu dei o macro vocês repetem eles, tá? Da forma que vocês julgarem aí. A ideia é extrair as experiências, os aprendizados. Beleza. Quarto ponto. Aceitar quem você nasceu para ser. Aí, esse quarto ponto, eu coloquei aqui que existem moedas, tá? Vou beber água de novo, aguenta a mão aí, que minha garganta hoje tá que tá. Quarto ponto. Aceitar quem você nasceu para ser. Quais são as moedas? Toda moeda, minha gente, vocês conhecem uma moeda, né? Não trouxe uma aqui não, mas todo mundo conhece uma moeda. Toda moeda tem duas faces, certo? A face 1 e a face 2, a cara e a coroa. A face abusada, a face abusadora. Todo abusado em algum momento é abusador. Toda moeda da comparação tem uma diminuição de quem você é. Toda moeda da adequação, eu preciso me adequar, tem a face do constrangimento. Então, toda moeda, ela tem duas faces. Duas faces. E então, a gente precisa ficar de olho nessas faces da moeda. Então, aceitar quem você é aceitar o seu lado bom. A gente fez o exercício lá, vocês vão fazer o exercício do termômetro do bem-querer. É aceitar as suas qualidades, os seus adjetivos e tudo aquilo que você admira em você, mas é também aceitar o lado sombra. Eu não posso excluir a mãe controladora que eu fui, entende? Foi isso que tornou minhas meninas quem elas são hoje. Então, eu não posso pegar o chicotinho e ficar me diminuindo. Qual é o cuidado que a gente precisa tomar quando a gente olha, né, para as nossas sombras? É a gente não ir para o caminho da desistência. E muitas vezes tem pessoas que se comparam e se sentem maior, elas entram no caminho da arrogância. Os dois caminhos não nos levam para o mais. Os dois caminhos danificam o nosso empreender. E presta atenção nisso aqui, principalmente para nós que estamos aqui buscando empreender com propósito, uma vida com propósito. Quando você toma um elogio como combustível para aquilo que você faz, esse é um caminho de engrandecimento, não é do servir. Servir tem mais força do que querer ser importante. Entende? Eu coloquei um propósito. Aqui na live ao vivo, tá vindo 2, 3, já bateu ali 15 no máximo de pessoas. E aí, quando eu olho lá no YouTube, já teve live que bateu 44 visualizações. Então, o pessoal está assistindo mais o gravado do que o ao vivo. Eu tenho que sentir no meu coração o poder da contribuição, esse entusiasmo. Eu me sinto entusiasmada para vir aqui gravar o conteúdo e ponto. É um ponto do contribuir, de compartilhar aquilo que eu domino, do que meu coração está cheio. O contribuir vem de encontro com aquilo que a gente transborda, aquilo que nos sobra. Agora, se eu fico fazendo live só para esperar número de visualizações, de curtidas, aí isso é uma métrica do ego. Esse é um movimento de que eu estou me comparando, buscando uma competição, uma aprovação, uma adequação. Aí a gente tem que tomar cuidado com as moedas. Se liga, tá? Então, aceitar quem você nasceu para ser é com todos os seus, com todas as suas limitações, inclusive. Com todas as suas falhas, com todos, mas entender que cada tropeço, cada queda te fortalece para o próximo nível. Por isso que esse exercício da linha do tempo é fantástico, assim, é surreal.
é um exercício de milhões, eu diria. Como diz a Lena, a aula de milhões é um exercício de milhões, tá? E aí eu tomei nota aqui de dois compromissos que eu falei em 2 lives para trás sobre os 4 compromissos, né? Aqui cabe 2 dos compromissos. Aceitar quem você nasceu para ser é você dar o seu melhor com aquilo que você tem na mão e não levar nada para o lado pessoal, nem o elogio e nem a crítica, tá? Eu costumo dizer assim, quando alguém fala assim para mim, nossa, Luana, aquilo que você falou me salvou. Eu falo, glória a Deus. É o Espírito Santo que habita em mim que tocou no Espírito Santo que habita em você. Aquele Espírito Criador. Uma sementinha da prosperidade, uma sementinha que virou aí, que foi usar. Eu me coloco como instrumento para tocar o seu ser, entende? Então é não levar nada para o lado pessoal. Eu vou continuar dando o meu melhor e outras vidas serão tocadas. Glória a Deus. Entende? Então esse é o movimento da gente. Lembrei de um episódio aqui. Eu vou contar para vocês. A Silvina, ela é uma terapeuta da medicina germânica, né? E ela trata de diabetes. E eu acompanho a Silvina, eu adoro a Silvina. E já participei de grupo desafio dela, tal. Enfim, aprendo bastante com ela. E aí, a Silvina outro dia me manda um print da aba explorar do Instagram dela. Uma das lives que eu fiz deu bom, sei lá o que aconteceu, foi um conteúdo relevante que foi parar na aba explorar. E ela tirou um print e me mandou. E aí eu brinquei com ela, né? Métrica do ego. Métrica do nosso... E a gente tem nesse lado sombra, não tem como não falar. Aí eu mandei para minha filha, que cuida lá dos bastidores, né? Para mim. Aí eu falei para ela, ó, uma métrica do ego chegando aí. Aí a gente deu risada, tal, porque eu não fico conectada com essa parada. Eu já entendi que é um movimento que a gente precisa fazer. Haverão pessoas que gostam, outras que não gostam, e tá tudo bem. É um processo. É o divisor, né, do posicionamento. Todo posicionamento é divisivo. Então, eu falo coisas que vão um pouco fora da caixa, tem pessoas que vão gostar e tem pessoas que não. Para vocês terem uma ideia, minha gente, eu vou contar outra coisa para vocês, para a gente chegar no último ponto, que é assim, sucinto. Eu tenho recebido no direct, rios de pastores e pessoas que falam assim, olha o vereador X que se converteu publicamente, olha não sei o quê. Tem pessoas me mandando coisas que falam de pastores, de liderança evangélica e tal. E aí eu olho, recebo, né, enfim, tá lá, a pessoa tá fazendo o manifesto dela com relação ao que eu tô falando. Enfim, coisas que é para vocês olharem, que pode acontecer aí também, a partir do posicionamento de vocês, tá? Bom, e lembrei de outra coisa, que a Lídia tá aqui, né, na nossa live, que vale muito a pena eu contar para ela. Para vocês também, né? A Gi, tá? Que trabalha com atendimento e tal. Mas quando eu era boleira, confeiteira, muitas vezes eu fazia o bolo que eu amava. Tipo, nossa, eu ia amar receber esse bolo. E o artesanato, a gente tem um pouco desse apego daquilo que a gente faz. Eu faço muitas vezes para buscar aquele reconhecimento que eu não tive lá do meu papai e da minha mamãe. Então, o bolo, ó, nossa, virou uma chave aqui, ó. Pega essa que eu também peguei uma aqui. Ó, a fala da minha mãe. Faz aquilo que você sabe fazer de melhor. Aí eu fui ser o quê? Confeiteira. E quando eu não tinha o elogio, eu buscava o elogio dos meus clientes, eu me sentia frustrada, eu achava que eu não tinha feito o meu melhor. Olha só, o chicotinho que eu mesma me dava. Tudo buscando o quê? Aquela fala de olhar da minha mamãe.
Se liga. Ó que chave que virou aqui. E o quinto ponto de hoje é o EPP. O que é EPP? Evolução pessoal e permanente. Amada, não tem quem possa evoluir por você. É só você. A partir do momento que você descobre a sua autenticidade e explora, experimenta suas habilidades, não tem outra pessoa para desenvolver progressivamente essas habilidades, a não ser você. Não tem outra, tá? A evolução, ela é pessoal e permanente. Eu gosto de buscar minha evolução. De repente, Marcel está em outro estágio, está em outro nível. De repente, a Giovana está em outro nível. De repente, as minhas filhas. Eu tenho duas filhas, cada uma está num nível diferente da sua evolução pessoal e permanente. A evolução é pessoal e permanente. Então, eu tô aqui. Descobri que eu amo 70% estar no meio de pessoas. Gosto de falar, sou criativa, tenho boas conexões, consigo me desenrolar bem. O que eu fui fazer? Buscar um treinamento para ser treinadora. Eu gosto de terapia, sou terapeuta, atendi muitas pessoas. Como que eu integro isso? Então, eu fui buscar um treinamento que usa impacto emocional. Então, esse movimento da busca por desenvolver as suas habilidades vai depender das suas experiências, daquilo que você vai experimentando. Então, o EPP, o Evolução Pessoal e Permanente, ela é individual. Você, com seu guarda-chuva das funções, que vai buscando esse fortalecimento da haste de quem você é, a partir das suas habilidades naturais. Inclusive, esse fortalecimento, essa musculatura melhora as suas outras relações. Quando eu passo a me comunicar melhor em casa, me posicionar com o marido, com os filhos, eu consigo me posicionar melhor com o cliente. Eu consigo me posicionar melhor com o superior. Consigo fazer novos acordos. Existem uma evolução muito sutil e visível também, apesar da sutileza, nas relações interpessoais de todos os níveis. Entende? Então, a evolução pessoal e permanente, ela é um movimento necessário, tá? Eu vou só pegar aqui que eu acho que eu deixei grifada. Eu deixo o meu livro aberto aqui, no fim acabo não usando nada. Que, né? Cadê? Não, é isso mesmo, só que eu deixei grifado que é exatamente isso que eu falei. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. É isso que eu trouxe. A evolução pessoal e permanente, ela é individual e ela precisa ser praticada. Se eu descubro uma habilidade e nada faço com ela, é igual aquela parábola dos talentos. Eu tenho a minha habilidade, mas eu enterro, você perde essa habilidade. Então, esse é um movimento o quinto ponto, ele é crucial para o nosso desenvolvimento. Tanto das nossas habilidades, como para a gente alcançar a prosperidade, tá? E a abundância que a gente tem direito. Deixa eu contar a última coisa aqui para vocês. Assim, eu sei que já deu 54 minutos de live hoje. Hoje a garganta ruim e eu fiquei falando feito uma matraca, né? Eva, falei para vocês um dia desses para trás que eu quero fazer um levante de Evas da nova era, né? E hoje eu acordei de madrugada, eu tenho várias vezes que eu acordo de madrugada. Eu falava antes que a Eva, que foi algo que aconteceu comigo lá em 2022, que a Eva era a mulher que escolhia, vivia a sua vocação dentro do guarda-chuva das funções e agia com amor, bondade e justiça. Essa era a Eva de 2022. Essa noite, quando eu acordei de madrugada, veio assim: Eva, escolhe viver a abundância. É o resumo da primeira Eva.
escolhe viver a abundância. Entende? Eva é uma mulher que escolhe viver a abundância. Como? Usando o guarda-chuva das funções, no fundo, é o método, é o meio que ela usa para ver a abundância. Uma mulher que está com o guarda-chuva das funções em dia, ela dá conta de empreender, ela dá conta de cuidar do marido, ela dá conta. Ela, inclusive, dá conta de delegar coisas, ela não fica se sobrecarregando. É uma mulher, Eva é aquela que escolhe viver a abundância. A Giovana virou chave. Fez sentido aí para você agir. E a gente para com esse movimento de autocrítica, de autocondenação, de que Eva traz no seu estigma a mulher que é condenada a sofrimento. Nós não somos condenadas, nós somos condenadas a ser livres. Inclusive, não fazer escolhas é a liberdade de não fazer uma escolha. Então, a mulher que deseja viver a abundância, ela precisa fazer uma escolha. Sem medo de ser julgada como Eva foi, porque escolheu pegar o raio do fruto. Sem medo de olhar, de ser julgada porque foi a mulher que tu me deste, veio com defeito. Não, a mulher, ela pode sim escolher viver a abundância, viver nova todas as coisas a partir do nosso poder criativo. Somos a imagem e semelhança do Criador. Entende? Então, esse é um movimento que começa nesse Instagram, esse levante dessas Evas. Mulheres que escolhem viver a abundância. Voltei rapidamente ao passado e lá eu não tinha tempo de qualidade para mim mesma. Exatamente. A Silene sabe as palavras. A Silene é uma que eu amo do meu coração. Amei. Sucesso! Gurias! Ó, um beijo gigante no coração de vocês. A Silene tá com um maisinho aqui que tinha pedido para participar ao vivo. Você quer tirar alguma dúvida, Si? Conta aqui para mim. Quer entrar ao vivo e tirar uma dúvida? Ai, domingo eu estendo, né? Senão a gente encerra. Amei as gurias. Não quer tirar dúvida, tá bom. Então, beleza. É influência do Sul. Te vi no Sul, logo mais, hein? Quem sabe aí a gente promove um evento ao vivo aí em Gi. Fazer uma imersão de um dia. Coisa rica. Ó, bora então desfrutar o nosso domingão. Aqui em casa, domingo, a cada 15 dias é dia do casal e hoje é o dia do casal aqui. Coloque na agenda o dia do casal aí. Ó lá, a Gi até arrepiou. Bora para fazer esse movimento, Gi. E dia do casal é fundamental para a qualidade relacional do seu casamento e isso faz sentido para o seu empreender. Quanto mais a gente fortalece o nosso CPF, quanto mais um CPF está forte, mais a gente tem prosperidade e abundância para desfrutar a vida, tá? E sustentar o nosso CNPJ. Bom, bora encerrar a live e lembrem-se que amanhã, 19 horas, uma aula de planejamento no Zoom. 1 hora de aula, tá? Conteúdo direto ao ponto e com esclarecimento de dúvida. Vou tentar fazer meu recorde de 1 hora de aula. Combinado? Amanhã, 19 horas, no Zoom, quem quer participar dessa aula de planejamento, vem para o grupo VIP lá no WhatsApp, tem o link lá na minha bio, tá? E para quem está assistindo gravado no YouTube, tem o link embaixo aqui do vídeo. Ó, beijo grande no coração de vocês e vejo vocês amanhã às 9 da manhã. Tchau! Já tem compromisso, Gi. Sem problema, Gi. Depois você vê a gravação. Vai ficar disponível lá no YouTube. Beijo! Tchau!